Para o empresário que ainda gere a sua empresa com base em feeling, ou quanto dinheiro sobra no caixa, ou mesmo indicadores gerenciais, né? Eu apuro o resultado gerencial, os ativos gerenciais da minha empresa. Eu vou dar uma boa dica hoje. Use mais a sua contabilidade, use mais o seu contador, use mais a ciência contábil. A contabilidade é uma ciência secular, a ciência secular que serve para esse propósito, né? Estudada globalmente. A gente teve nos últimos anos uma convergência das normas contábeis daqui, Estados Unidos, Europa. Então, os índices que a gente analisa, claro, tropicalizado, adaptado para a nossa realidade no Brasil, mas eles servem para análise nos países de primeiro mundo, nos países emergentes, nos países pobres, né? E para gestores, para CEOs das maiores corporações do mundo, né? Então, o feeling, o quanto dinheiro sobra em caixa, os indicadores gerenciais, eles tendem a atrair o empresário, né? E se o empresário muitas vezes ele tem dificuldades do tipo, eu não entendo aqueles balanços, os balancetes, aqueles números que vêm da contabilidade, não me servem para análise. Eu vou dar uma dica de indicadores, né, que o seu contador pode gerar para ti, ou vocês podem procurar uma consultoria conosco e a gente ficaria feliz em prover, de como eu posso analisar a minha empresa, né, alguns dos principais índices que podem ser extraídos dos informes contábeis. Então a gente pode começar pelo índice de liquidez. O índice de liquidez ou os índices de solvência, eles medem a capacidade da empresa de honrar as suas dívidas, né? Ou seja, dos recebimentos que eu tenho, dos ativos que eu tenho a curto prazo, né? O quanto eu tenho, quanto deles vão ser realizados para pagar as minhas dívidas a curto prazo. Então, eu basicamente divido aquelas dívidas que eu tenho com fornecedores, com banco, tributos, trabalhista, com os valores que eu tenho em disponibilidades, né, no meu caixa, o quanto eu vou receber dos meus clientes, o quanto eu tenho de aplicações de resgate imediato, e ali eu consigo medir se a minha empresa está preparada para pagar, para honrar suas dívidas a curto prazo, se ela é uma empresa solvente ou não, né? Porque algumas empresas ela têm muito ativo, mas em estoque que eu não consigo realizar imediatamente o caixa, ou em equipamentos, máquinas, caminhões, e aí elas precisam recorrer para um capital de terceiro, um endividamento, uma captação bancária. Então os índices de liquidez são importantíssimos para estarem sendo avaliados mensalmente, trimestralmente, né, junto com o contador, com o conselho da empresa, né? Esses são os índices de solvência. Um outro índice extraído dos demonstrativos contábeis e que servem para os gestores, para os sócios em especial avaliarem se está valendo a pena o dinheiro que eles têm investido na empresa, se está valendo a pena a parte que eles financiam com recursos próprios, se eles deveriam pegar mais dinheiro com o banco ao invés de ter seu próprio dinheiro investido na empresa, são os índices de rentabilidade, né? A rentabilidade dos ativos e a rentabilidade do capital, por exemplo, né? Na rentabilidade do capital, eu consigo verificar quanto de lucro os sócios estão tendo para cada real que eles têm investido na empresa. E por que isso é importante? Porque os sócios eles sempre precisam fazer uma conta de custo de oportunidade. Se eles têm 100 mil, 1 milhão de reais investido na empresa, esse valor precisa estar voltando de lucro pelo menos a um volume de Selic. Por que de Selic? Porque hoje a gente tem investimentos em LCA, LCI, até mesmo CDBs, né, investimentos sem riscos, que remuneram a Selic para esses sócios. Então, se eles têm esse dinheiro investido e eles estão ganhando ali menos de 1%, 1,1%, 1,2% na operação da empresa sobre esse capital que eles têm investido, tem coisa errada aí, né? Valeria mais a pena eles ter esse dinheiro investido numa aplicação de renda fixa, por exemplo, né, com segurança. Então, quem sabe seja aí um indicador de que eles precisam reduzir o número de operações, ou modificar alguma coisa nessa operação, ou mesmo captar um recurso com terceiro, achar outras fontes de financiamento para a empresa.
né? Então, também tem a rentabilidade dos ativos, né, que vai demonstrar de todo o recurso, todo o capital que tem investido na empresa, seja ele dos sócios que aportaram, seja eles dos bancos ou outras instituições que emprestaram, quanto está retornando de lucro, para saber se esse lucro é suficiente para pagar, por exemplo, a taxa de juro que o banco está me cobrando. Mas se eu estou captando dinheiro a 2%, e sobre o total do ativo que eu tenho na empresa, né, digamos que eu tenha 2 milhões de ativo na empresa, financiado em parte por bancos, em parte por sócios, se eu não estou tendo pelo menos ali 40 mil de lucro sobre esses 2 milhões de ativos, a operação da empresa não está valendo a pena, porque ela não consegue honrar sequer as dívidas bancárias, né? Então, também é um apontador, um indicador de que alguma coisa não está bem na empresa. Isso é muito diferente do feeling, né, de quanto dinheiro está sobrando no caixa. Além disso, um indicador extremamente relevante para a empresa são os indicadores de rotatividade, né, o leading time da empresa, né, o ciclo operacional, que é quanto tempo a empresa leva entre comprar os seus estoques, vendê-los e realizar esses valores, o ciclo financeiro, né, em que a empresa, quanto tempo a empresa tem que pagar, honrar suas dívidas com fornecedores e em quanto tempo ela recebe os valores dos seus clientes. Isso vai dar uma ideia para a empresa de se ela vai precisar de algum reforço ou aporte de caixa, né? Porque algumas empresas crescem muito, vendem, às vezes vendem até com lucro, e como num evento inexplicável, numa mágica, falta caixa para a empresa, né? Mas como? Se ela está crescendo, se ela está tendo lucro, mas muitas vezes o ciclo operacional e o ciclo financeiro dessa empresa não está ajustado. Então o crescimento, ao invés de provocar uma maior realização de caixa, provoca o inverso, porque ela precisa comprar muito mais, o ciclo com seus fornecedores é muito mais curto do que o parcelamento que ela permite para os seus clientes, e isso faz com que falte caixa. Então, analisar o ciclo operacional, o ciclo financeiro, saber o leading time da sua empresa é extremamente relevante. E saiba, todos esses indicadores que eu citei aqui podem ser facilmente extraídos de uma contabilidade bem feita. Agora, para aquele gestor que já utiliza esses indicadores, que eles não são novidades, a contabilidade já serve de reporte para análise da sua empresa, aqui vai uma provocação, né? Muitos investidores, muitas empresas são feitas e focam no M&A, numa venda futura, às vezes uma venda para uma grande corporação, uma fusão, e aí a gente tem falado muito de gestão baseada não mais só em lucratividade, mas em valor. Né? Quanto vale a minha empresa, né? Se eu fizer um IPO, quanto eu consigo tradear os papéis? Se eu vender a minha corporação, o quanto ela vale? Já experimentou apurar o seu EBITDA, por exemplo, junto com o seu contador, e todos os meses atualizar o valuation da sua empresa com base no múltiplo de EBITDA, para saber se a sua empresa está valendo mais ou valendo menos com o passar das estratégias que vocês utilizam, que o conselho identifica como sendo a mais acertada para a empresa naquele período? Então, os indicadores contábeis, utilizar eles de maneira cada vez mais profissional, cada vez mais integrada com o conselho da empresa, com as diretrizes, ela não serve só para aquele empresário que está começando ou que utiliza uma contabilidade gerencial, mas também para aquele expert que está, às vezes, muito tempo já usando indicadores de rentabilidade, estrutura de capital, patrimônio, e que pode dar um passo além, né? E a gente pode, eu tenho ajudado muitos empresários a dar esse passo além. Então fica aí a dica, é utilizar a contabilidade, a ciência secular, feita para analisar os eventos, as mutações patrimoniais das instituições, como uma ferramenta poderosa para a gestão da sua empresa.